Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, sexta-feira, dia 12 de março de 2021. Agora são 15 horas e 29 minutos. Vamos mais uma vez falar sobre o mercado do milho, boi, café, soja. Novamente fazendo o vídeo um pouco mais cedo devido a compromissos que eu tenho um pouco mais tarde, mas acredito que semana que vem já volte a fazer vídeo ali depois do fechamento, ou pelo menos antes do after, para que consiga pegar o movimento inteiro do dia, né? Mas acredito que não vai mudar muito de agora até o final. Daqui a pouquinho já fecha o pregão normal e depois abre o seu after. Beleza? Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo se gostar, ativa as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida. Usa a parte de comentários para comentar, tirar dúvida, sugestão. Isso é sempre muito importante, tanto para mim, que vou ter mais o que falar aqui, vou trazer as questões para vocês, quanto também para quem está aprendendo, porque às vezes quem coloca dúvida ali pode essa dúvida ser a mesma dúvida de outras pessoas e acabar sanando, né, dúvidas de outras pessoas também. Então isso é muito importante. Eu dependo dessas iterações para que a coisa ande, e até para eu entender, né, se vocês estão alinhados, ali está todo mundo em fase, como diria um professor meu. Beleza? Também aqui embaixo na descrição tem o link do grupo do Telegram, o link para a planilha de controle de operações e planilha de IFR. O grupo do Telegram também, quem quiser entrar, estiver assistindo pelo computador ou qualquer outra coisa que não seja o próprio telefone, aqui no cantinho da tela tem esse QR Code. Então é só pegar o telefone, escanear ali com a câmera o QR Code, ele já vai abrir direto o link do grupo. É um grupo, não é um canal, né? Não é uma lista de transmissão onde só eu falo, então lá todo mundo fala, todo mundo troca ideia. E eu sempre digo que essa comunidade que a gente tem criado lá no grupo, todo mundo falando, aprendendo, ensinando e o pessoal trocando ideias, isso é muito importante. E eu acho que é o principal valor de tudo aqui, é o grupo do Telegram. Beleza? Então, se ainda não entrou, entra no grupo lá e interage tanto no grupo quanto com os vídeos aqui, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa. E se souber muita coisa, o pessoal lá vai ficar muito feliz de receber suas dicas e conversar e aprender com você também. Beleza? Lembrando que estou fazendo um documentário, estou fazendo um material a respeito de contratos de milho, que não é só como operar milho, e sim vem todo o embasamento teórico, desde lá da lavoura, da plantação, até de fato chegar dentro da bolsa e colocar uma boleta lá de compra ou de venda. Então tem muita coisa antes que é necessário saber, ou pelo menos se ter uma ideia e pelo menos conhecer as ferramentas e os meios de onde buscar informação. Então eu estou preparando esse conteúdo, mais adiante aí vou acabar trazendo para vocês. Beleza? Bom, vamos ao que interessa aqui, vamos falar de mercado. Começando sempre com o milho, mas deixa eu dar uma olhada aqui no Ibov, ó, na bolsa no caso. Ibov caindo 0,88 agora às 15h32. Nós temos o dólar subindo 0,52, ouro caindo um pouco, 0,65, café subindo, caindo também, desculpa, 0,35. Milho deu uma escorregada, caindo 1,29, soja subindo 1,10, boi subindo 0,15. Os juros lá, o DI de 2025, subindo 1,63. Nós temos aqui a bolsa americana lá, né, um dos indicadores lá, subindo, caindo 0,13 lá o micro S&P. Aqui são algumas ações que eu tinha colocado aqui que está na minha watchlist, que são papéis que eu estou observando aí o comportamento nesses últimos dias, que tem ficado interessante, tem sido interessante. Uns eu já entrei, outros eu ainda não entrei, outros eu estou de olho, esperando alguma confirmação, porque está se formando alguns padrões. Então isso aqui só não vem ao caso. Beleza? Vamos começar falando do milho, gráfico semanal, CCM, FUT, gráfico semanal. Lembrando que semana que vem nós estamos no contrato K agora, semana que vem vence o contrato H, que é o contrato de março, e aí fica valendo de fato o contrato K. Beleza? Dia 15. Como eu já falei, tem um vídeo que eu expliquei exatamente como funciona todas essas questões de contratos e liquidez e tudo mais. Mas vamos lá. Gráfico semanal, nós temos aqui esse rompimento. Agora essa semana ele vai fechar a semana aqui com um candle baixista, mas nada, né? Que nem eu falei no grupo lá, o pessoal está se assustando que o milho está caindo,
mas se a gente olhar num tempo gráfico semanal, que pelo menos eu acredito que seja um tempo gráfico mais interessante para ativos seguidores de tendência, obviamente que às vezes o stop fica um pouco complicado devido ao tamanho do candle, então eu acabo operando basicamente só pelo gráfico diário, mas a minha leitura começa sempre no semanal, tá? Então, semanal ainda está em tendência de alta, está fazendo aqui uma correção, mas nada além do normal. Se a gente for pegar aqui, ele dá basicamente 50% dessa barra, o que até o próprio Brooks fala que é não normal, né? Um rompimento, e aí depois tu comprar 50% daquela barra, ou seja, deixa ele cair até 50%, quando chegar a 50%, compra para tentar subir de novo, porque muitas vezes ele vai, volta até os 50% e acaba subindo de novo. Não estou dizendo que isso vai acontecer no milho, só que isso me veio à mente agora, que eu me lembrei disso do livro. Mas, enfim, colocando aqui no gráfico diário, o que a gente vê? O milho subiu, voltou, e aí ele estava chegando próximo à média ontem. Ele pegou uma ordem minha de compra, nessa subida aqui, tá? Ele subiu, na verdade ele não pegou, porque ele já abriu com gap, mas na volta ele acabou pegando. Eu posso botar aqui, ó, foi aqui, mais ou menos aqui, bem próximo a esse topo aqui. Deixa eu pegar uma linha. Eu acabei colocando uma ordem de compra aqui. E o meu stop eu tinha falado que ia ficar um pouco abaixo desse fundo aqui, né? Que aí pegava até a própria média, pegava o fundo ali. Então eu queria deixar o stop um pouco abaixo. Foi, chacoalhou, chacoalhou, chacoalhou. Ontem terminou ainda no after ontem. Terminei no 0 a 0 aqui, só que hoje ele abriu com um gapzinho e perdeu força. E agora há pouco tempo ele fez um candle aqui que rompeu esse fundo aqui, aí obviamente aciona o stop dos comprados e aí faz um candle maior, nada além do normal. Aí fui estopado, tô fora do milho, tá até aqui, opa, não é aqui, tá aqui, ó, a minha, aqui na plataforma da Clear, tá ali, ó, 148 pila negativo, na verdade é onde pegou meu stop aqui, minha venda, né? Então, ó, um pouquinho abaixo daquele fundo lá. Beleza? Então, tô fora do milho por enquanto. Ó, que bagunça aqui. Aqui. Tá. O que é interessante observar aqui? A tendência segue uma tendência de alta, ele está corrigindo, normal, beleza. Ah, vou comprar segunda-feira? Não sei. Ah, segunda-feira, semana... É segunda-feira que vence? É segunda-feira. Segunda-feira tem lá a troca de contrato, vencimento do contrato H, e pode ser que dê uma volatilidade maior, pode ser que comece a subir, pode, tudo pode, ou pode ser que comece a cair sem parar também. Então não tem como saber, né? Mas fato é que vou ficar de olho, a tendência no diário é de alta, a tendência no semanal é de alta, então eu vou ficar de olho para continuar na tendência de alta. Tá? Que nem eu falei no grupo lá, o pessoal estava tentando adivinhar, não, mas tentando pensar no que poderia acontecer, por que ele está caindo. Eu falei o que eu penso, não tem que tentar adivinhar por que ele está subindo, por que está caindo, e sim saber o que vai fazer se ele cair, saber o que vai fazer se ele subir. Tá? Então, por exemplo, se botar num gráfico de 60 minutos, o milho nos últimos 3 dias está fazendo uma tendência de baixa. Por quê? Porque dá para ver aqui, ó, desde o topo, tá, nos 60 minutos, ele vem e faz um topo, aí vem, faz um topo mais baixo, rompe para baixo, volta, topo, esse topo é mais baixo que esse, que é mais baixo que esse. Aí vem, topo, vem, aí aqui ontem, no caso, ontem ele abriu ali rompendo, aqui foi onde eu entrei. Entrei na operação aqui, por quê? Porque estava rompendo essa linhazinha de tendência que tinha aqui, ó. E aí subiu, só que aí voltou, aí no final do dia ontem fez um topo, e hoje furou para baixo de novo e agora está subindo. Pode ser que ele venha, faça um topo por aqui assim e segunda-feira cai de novo. Ou seja, continua a tendência de baixa. Nos 60 minutos, tá? Mas no gráfico diário e no semanal a tendência é de alta. No gráfico diário, ok, teve esse topinho aqui, né? Então lá com o cara com muito bom senso poderia dizer, não, olha esse topo aqui, ele fez isso aqui, subiu e agora está fazendo aqui. Isso aqui é um topo duplo e esse candle preto aqui é um candle de sinal. Então se perder o fundo desse candle aqui, pode indicar venda para fazer pelo menos 2 para 1 desse candle
Aí o cara poderia imaginar, vou colocar mais ou menos no olho 1 para 1 aqui e 2 para 1 aqui embaixo. Voltaria para cá, para essa região. Pode? Pode. É uma estratégia, mas é uma estratégia um pouco agressiva, né? Dado que há uma semana atrás, né, ele subiu forte pra caramba aqui, 7 pontos. Aí também pode esse movimento de alta aqui dos 7 pontos ter sido sim um movimento de exaustão, porque é sabido que assim quando começa uma tendência muito forte, muitas vezes ele começa com uma paulada forte, que geralmente é de um rompimento, e também quando dá uma exaustão da tendência, ou seja, aquela última suspiro da tendência, muitas vezes também é caracterizado por um movimento de exaustão, um movimento de impulso muito forte, que acaba ninguém comprando. Deixa eu botar no gráfico semanal, dá para ver que ele foi lá em cima, fechou na máxima, mas ninguém comprou, ou seja, não ativou esse candle aqui, ó. Então, pode ter sido sim, talvez um momento só de finalização da tendência. Então, por isso, vou ficar de olho. Se virar para cima, compro de novo. Se continuar para baixo, espero marcar um pouco melhor a tendência. E aí, quem sabe, até operar vendido, a gente pode operar. Mas a tendência no milho é de alta. Enquanto o diário estiver mandando para cima, enquanto o semanal estiver mandando para cima, eu vou para cima. Ponto. Beleza? Vamos pro boi. BG Fute. O boi está diferente. Olha o boi no semanal. O boi no semanal foi lá embaixo, né, testar aqui, virou para cima, fechando mais uma semana lá em cima, né? Então eu estou pensando até encerrar o boi hoje, mais para o final do dia. Vou dar uma olhada no after para ver como é que ele vai se comportar. Se ele começar a perder força no after, pode ser até que eu encerre o boi hoje. Sexta-feira eu geralmente não gosto, prefiro encerrar o trade na sexta-feira. Se segunda-feira continuar subindo, eu compro segunda-feira de novo, não tem problema. Mas eu gosto de tentar evitar ali a abertura de segunda-feira muitas vezes. Principalmente, e aí se tratando do boi, deixa eu botar no gráfico diário, o contrato BGIK, que é o que eu estou comprado, basicamente aqui nessa mesma posição. O meu alvo é onde, que nem eu falei? O meu alvo é lá em cima, tá? 308. Quero continuar comprado. Eu vou ver, acho que eu vou ficar comprado. Tá muito bonito isso aqui. Não vou encerrar nada. Achei que tava mais feio, porque eu tinha visto aqui, tinha caído, mas já voltou. O boi, o meu alvo é lá em cima. Então, nesse momento, eu tô comprado. Gráfico de 60 minutos. Ó, hoje ele abriu com gap de alta. Hoje tá aqui, né? Abriu aqui, na verdade. Ontem abriu gap de alta. Hoje ele abriu aqui, tentou cair, voltou. Várias vezes mostrou defesa nessa região aqui. Então, se a gente colocar no gráfico diário, dá para ver que essa região aqui, ó, acima desse rompimento, está marcando uma certa defesa, ou seja, ele rompeu para cima aqui, mas o pessoal segue empurrando. Está fechando um candle mais fraco hoje. Ontem ele fez uma volatilidade maior, deu uma chacoalhada um pouco maior, mas também está um movimento bem interessante aqui. Na última pernada de alta do boi, o boi subiu 11 pontos. Nessa aqui ele está subindo 5 pontos e meio mais ou menos, então tem espaço para chegar lá no meu alvo, tá? Se o boi quiser chegar lá, pode chegar tranquilamente. Então, tendência de alta, gráfico diário de alta, o gráfico semanal nem se compara, né? O gráfico de 60 minutos, nesses últimos 2 dias ele não fez nada, mas também segue andando lateral aqui, segue lá em cima, então isso é bom, não perdeu a tendência ainda. No gráfico aqui de 120 minutos, também é a mesma coisa, então boi eu sigo comprado e vamos ver o que segunda-feira ele me diz. Vou dar uma olhadinha no after, aqui tem um certo volume aqui, deixa eu olhar no book rapidinho aqui, ver como é que tá. Tem bastante volume de venda lá em 304, então o pessoal está defendendo bastante a posição dos 304, tem mais ou menos ali 100 contratos entre 304 e 304,20, né, que são basicamente essas duas linhas aqui, ó. Aqui eu tenho 45 contratos e aqui eu tenho 56 contratos. Tá? Então tem mais ou menos uns 100 contratos aqui. O pessoal está defendendo essa região que já foi topo antes aqui, então nada mais justo. Da mesma forma, aqui embaixo também tem um volume interessante, mas está mais espalhado. Lá para cima ele está mais concentrado em duas ordens pesadas ali.
Se romper para cima, né? Se ganhar, vencer esses 100 contratos, pode ser que ganhe um pouco mais de espaço para andar. Mas topo é topo, aquele negócio. É uma subida implacável. Fica eu abrir Santander aqui. Vou botar no gráfico semanal e ele abriu o Santander. Veja aí, cara. É uma subida aqui que não dá para negar que foi muito forte. Está subindo aí mais de 60 pontos. Se eu pegar de topo a fundo, de fundo a topo aqui, ó, 65 pontos. No gráfico diário está esticado, mas já está esticado há muito tempo. Então vamos ver o que o boi vai nos dizendo aí para frente. Beleza? O café é aquela história, né? Ele está aqui fazendo seguindo o canal aqui, ó, tem um monte de linha aqui. Quero meus alarmes para entrar, mas está só me atrapalhando por enquanto. O candle de hoje do café é um candle que já está mais interessante. O problema é que está na metade do caminho. Eu queria um candle assim aqui. É isso que eu queria. Eu queria que esse candle estivesse aqui embaixo. Por quê? Porque ele estaria num fundo de um canal aqui de alta do diário, aonde faria um candle aqui embaixo, um candle mais estreito, e de certa forma mostraria que se eu quisesse entrar nesse candle estreito aqui embaixo, o meu stop seria mais barato, entrar no rompimento desse candle estreito. Porém, está fazendo isso no meio do canal. Não é uma zona muito boa, porque muitas vezes o meio do canal serve como uma resistência do canal, assim como as bordas do canal. Então ele poderia fazer esse movimento aqui e voltar para cá. E aí talvez até ficar andando aqui. Diminuir a volatilidade dele ficar andando aqui. Mas obviamente que também pode voltar para cá, como ele já tem feito. Olha aqui atrás, ó, como ele fez algo parecido. Ele subiu, voltou e nunca mais desceu. Parece Timai. Ela passou, partiu. Então ele subiu aqui e nunca mais desceu. Ele ficou lá em cima. Então imagina, o cara que vendeu aqui, ó, vendeu esse candle aqui, né, que é um candle de sinal, só que é um stop meio caro, 6 pontos praticamente. O cara que vendeu aqui queria que ele viesse aqui embaixo, que estava dizendo que viria. Só que ele foi, bateu aqui, foi lá e estopou o cara. E aí o cara estava certo, porque ele ia bater lá embaixo, só que bateu aqui em cima. Só que aqui já tinha estopado ele há muito tempo. Então, o que acontece? Eu não quero correr esse risco. Então, por isso que em canal eu gosto de operar na parte das bordas. Dá menos entrada? Dá menos entrada, mas geralmente é mais certeiro. Se eu botasse num gráfico de 60 minutos, ficaria até mais fácil para operar café. Eu poderia comprar ele mais acima aqui e botar um stop mais curto. O problema no café é a volatilidade e o spread. Olha aqui no gráfico de 60 minutos, intraday tem uns gaps de mais de 1,2 pontos aqui. Ó. Então, olha como tem gaps no gráfico de 60 minutos no próprio dia, não é nem gap de abertura e de fechamento. É dentro do mesmo dia, aqui. Esse aqui não teve, mas aqui também não teve. Aqui teve. Então, ele tem gaps, e esses gaps mostram pouca liquidez. Então, corre o risco de, por exemplo, eu comprar, sei lá, rompendo esse topo aqui, ele romper um pouquinho, voltar e eu botar um stop aqui abaixo e ele abrir e cair com gap aqui embaixo e pulo meu stop. E aí vem, escorrega com força e eu tomo uma paulada. Então por isso que eu prefiro não me posicionar no café do que ficar posicionado. Mas confesso que é uma ótima, é um ótimo ativo e tende, né, geralmente respeita a análise técnica, mas não estou a fim de pagar o ingresso dele, que seria pelo menos esse fundo desse candle de decisão aqui embaixo, estaria aí com em torno de 5 pontos de stop. Esse candle aqui foi um candle bem bonito, fechando na máxima com uma barra lateral do lado, ou seja, mostra força. Tá? Ele fez um candle forte, depois faz outro candle forte rompendo, então ele mostra força e aqui ele faz esse candlezinho estreito. É tipo isso aqui, ó. Faz o candle lá embaixo, mais um candle, e aí um candlezinho estreito ele mostrando equilíbrio. Teve um rallyzinho de baixo aqui de quase 3 pontos, mas depois foi embora. Então o café segue nessa tendência. A soja
SJ, botar SJ Foot, ó, hoje ela deu uma escorregadinha lá naquela linhazinha que eu tinha traçado aqui, que agora eu acabei de esculhambar ela, mas eu vou ajeitar aqui, ó. Aqui. Tá, hoje ela deu uma furadinha na linha lá, mas voltou, então ela segue dentro desse triângulozinho aqui, tá? Toda vez que ela bate lá, ela volta com um pouco mais de força. Ela teve 3 toques desde janeiro. Então, por exemplo, o cara que acreditou e botou uma venda aqui ou aqui, tá ganhando dinheiro com a soja. Ela caiu aqui 2,5% ou 0,8 pontos. Mas ela segue aqui na tendência de alta, no semanal não dá para negar isso, mas olha a quantidade de candles de indecisão aqui, candles laterais, a quantidade de semanas laterais. No gráfico diário, tá vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Ela tem uma tendência de alta, mas está horrível de operar. Então eu enxergo isso aqui, ó, como uma consolidação. E aí de consolidação eu só quero ficar assistindo. Mas está indo, né? Tá indo. E pelo jeito que vai, ela vai chegar até o finalzinho aqui, até decidir se vai para cima ou vai para baixo. Mas então, vamos dar uma cuidado. E a soja, lembrando que a soja eu não opero, eu opero principalmente milho, em segundo lugar boi, em terceiro lugar e já bem distante o café. Eu prefiro, como eu sempre falo, eu prefiro aumentar a mão no milho e no boi do que muitas vezes operar café devido à volatilidade e ao spread. Muitas vezes o café é aquela chacoalhada forte. Beleza? Dólar. Dolfoot. Olha o milho aqui caindo. 1,53. Dólar, né, fez aí 3 dias de queda, sendo que os 2 últimos foram uma queda forte. Ele chegou a cair aqui quase 5%, né, 4,5% aqui em 2 dias, com um gap grande aqui no meio de quase 1%, ou se pegar aqui deve dar 1% mais ou menos. Tá? O candle de hoje, o dólar fez um dia bem lateral. Hoje é sexta-feira, né? Lembrando que sexta-feira poucas coisas, a não ser que saia uma notícia muito impactante. Sexta-feira o mercado tende a ser um pouco mais lento. E dada essa situação conturbada da economia e principalmente a questão política fiscal aí do Brasil, o mercado tem ficado mais lateral. Olha como o dólar ficou o dia inteiro lateral hoje no gráfico de 60. Então o cara, por exemplo, fazer day trade no dólar, hoje teria que fazer o quê? Operar um canal amplo, né? Seria uma operação de canal amplo, que seria mais ou menos isso aqui. Então, mesmo assim, olha a quantidade de pavio. É difícil de operar. Aqui ele foi lá, subiu, voltou, fez um fundo, fez um fundo duplo. Só que os pavios são grandes. Então não é um fundo duplo, desculpa, um topo duplo. Mas é um topo duplo com pavio, com defesa. Então é um topo duplo feio. É ruim de operar, não tem um candle de sinal bonito. Poderia ter feito uma venda aqui embaixo? Poderia. Só que o stop aqui estaria um stop de 10 ou, né, pelo menos aqui uns 13, 14 pontos, e ainda tinha um monte de pavio aqui embaixo para vencer. E daria 20 pontos aqui. Então poderia dar 2-1 no limite, no fundo do dia. O cara teria que ser muito bom e contar com sorte para pegar esse trade. Então ficou um dia difícil. Eu não fiz nenhum day trade hoje. Ficaria difícil de operar o dólar. Mas, pelo que tudo indica, depois que o dólar fez esse movimento aqui nos últimos dias, parece que ele quer, de fato, vir para baixo. Está aqui em 5,56. Ou ele subiu exageradamente aqui e está voltando, ou pode ser que venha para baixo. Lembrando que eu cheguei a comentar ainda ontem, deixa eu excluir isso aqui, essa região aqui, é só a gente tirar o zoom. Eu sempre gosto de enxergar tudo sem zoom. Opa, também aqui não deu certo. Aqui, ó. Aqui também não. Aqui. Olha essa região aqui. Foi fundo aqui várias vezes, aqui foi topo, né? É uma região marcada como uma região de briga. Então, onde é que ele bateu ontem? Exatamente aqui. Tá? Que também coincide com o fundo desse candle aqui. Chegou a ser estopado aqui, dá para considerar? Dá, mas o pessoal pode estar defendendo também. Né? Então, o que isso quer dizer?
Quer dizer que, se, esquecendo o dólar, esquecendo o ativo em si, simplesmente analisando um gráfico em branco, independente do que seja, a gente pode enxergar o quê? Que essa região aqui foi topo, aqui foi topo, aqui foi topo, aqui foi fundo, aqui foi fundo. Mais para cá, né? Que não vai dar para ver, mas mais para cá também teve topo. Então o que acontece? Pode ser que essa região aqui seja um fundo. Por quê? Porque essa linha aqui é uma linha, né? É uma região, obviamente não é exatamente em 5,53, 6,52. Não. É uma região. Pode botar alguns pontos para cima até aqui e até aqui. Tá? Tem que ter um bom senso. Mas essa região aqui é uma região de briga. Então o dólar pode, depois dessa queda gigantesca, pode ser que ele dê uma repicada. E aí não estou dizendo que vai lá em cima, mas pode ser que ele repique aqui até 5,60, 5,60 e pouco, na próxima média. E aí depois, quem sabe, ou volte ou vai embora. Então não tem como saber. Mas o mais provável é que pelo menos esse repique aqui ele faça. Agora, depois se ele vai subir ou cair, aí eu não faço ideia, não tem como prever o futuro. Mas é uma possibilidade. Tá? Então, assim como pode simplesmente segunda-feira abrir, cair, vir embora e ir lá para 4 pila, vir aqui em 5 reais. Mas eu acho que talvez venha. Mas antes ele dá uma repicadinha e volte. Lembrando que, mais uma vez, não estou tentando prever o futuro, eu só espero alguns movimentos. Se for subir, eu vou esperar um dólar altista. No gráfico diário, imagina um dólar altista. Se eu colocar aqui, abrir um gráfico de 5 minutos e enxergar um day trade legal, principalmente na ponta compradora, eu vou imaginar que tem um volume maior, que talvez seja uma chance maior de atingir o meu alvo, e vou operar day trade comprando um gráfico de 5, 10, 15 minutos ou 60, enfim. Então basicamente é isso, por isso que eu gosto de ter essa ideia. Se virar para baixo, se romper aquela região, pode ser que fique interessante alguma venda, mas aí também já está um pouco esticado, então tem que ter um pouco de bom senso. Mas o dólar está aí, né? Segue subindo firme e forte. Desde janeiro de 2020 o dólar nunca mais foi o mesmo. Saiu dos R$4 lá e explodiu, batendo a 6. Beleza? Vamos ver o Ibov. Nosso querido Ibovespa. Olha o Ibov aqui. Ontem, né, fez um dia aqui, um candle bonito, candle lá em cima. Eu mesmo comprei várias ações, inclusive falei lá no grupo do Telegram. Estou comprado em lojas Renner, que eu comprei, já deu mais de 10%. Outra que eu mandei lá foi BBSE, mas ainda não deu um sinal. Ela está numa região, o que eu falei aqui, isso aqui, vamos fazer um parênteses aqui. BBSE é o seguinte, deixa eu limpar essas linhas tudo aqui. Eu até tinha colocado vários alarmes aqui. As BBSE, eu já falei esse dia no vídeo antes. BBSE, se puxar o gráfico semanal, a gente vê aqui, ó, basicamente isso aqui. Tem esse retângulo aqui, que é essa região aqui que vai até o meio, início de 2019. Depois ela rompeu para cima e fez essa região aqui. Tá? Que a gente pega aqui de início de 2019 até agora, até hoje, né? Tá aqui em cima. Só que aí tem essa região aqui embaixo, ó, que foi o que eu falei lá, que é um limbo aqui, ó. Aqui não tem nada. Ou seja, toda vez que ele bate aqui, ele volta, bate e volta, bate e volta. Por mais que ela caia, que nem caiu lá no fundo da pandemia, não se sustenta aqui embaixo. Pode ver que aqui embaixo é mais pavio. Tá? Não quer dizer que BBSE não vai vir para baixo e vai romper fundo e vai embora. Pode ir lá para o preço de IPO dela, lá em R$9. Tá? Mas essa região é uma região interessante. Então o que eu fiz? Eu peguei e mandei no grupo lá que BBSE fez uma queda violenta nas últimas semanas e está numa região de suporte que eu julgo como interessante, então vale a pena ficar de olho para quem sabe em algum sinal de compra, mostrar um volume de compra aqui, que aí mostra que o mercado está enxergando essa região também, quem sabe começa a bater mais para cima em BBSE. E aí o que eu esperaria? Eu gosto de comprar do jeito que o gráfico me agrada. Ela está caindo? Beleza, ela veio, caiu, aqui ela fez um fundo, subiu e fez um fundo mais baixo. Tendência de baixo, nada mudou. Aí subiu, voltou, hoje ela está fazendo esse fundo aqui. Se semana que vem ela fizer esse movimento,
e aí romper aqui de preferência, ou pelo menos mostrar um candle muito forte branco aqui, tipo esse aqui, ó. O que eu vou imaginar? Aqui ela fez um fundo e fez um outro fundo aqui, mais alto, sendo que o fundo anterior era mais baixo. O que eu chamo isso aqui? É o famoso fundo duplo. Só que é um fundo duplo, não é simplesmente um fundo duplo, não é todo fundo duplo que dá dinheiro. E não é todo fundo duplo que vai ser bom, ou topo duplo. O fundo duplo que eu gosto é um fundo duplo que tenha contexto. O que é ter contexto? É exatamente o que está acontecendo em BBSE. Ou seja, ela vem de uma queda, aí ela faz um fundo, volta, faz um fundo mais alto. Então a gente vê um fundo aqui que é mais alto que esse. E também aliado a um contexto que essa região toda aqui de baixo é um suporte grande, já aí há pelo menos 3, 4, 5 anos. Então, poxa, aqui é um suporte grande. Por o fato de ser um suporte, por si só já é interessante pensar em uma compra, pelo menos num repique. Não estou dizendo que ela vai subir e vai romper topo, mas pode dar um repique ali de 3, 4, 5, 6%. Para uma especulação, está perfeito, né? Então, mas se fizer esse movimento aqui, para mim, eu sinto mais segurança, que eu vou lá, compro o ativo, uma região mais ou menos aqui assim, posso botar um stop aqui, se for muito caro isso aqui, o mais plausível, obviamente, é o stop atrás do fundo duplo. Então, é uma que segue aí na lista. Mas vamos botar para o Ibov. Ibov segue lá nessa região de briga aqui embaixo. Se a gente botar no gráfico semanal, como eu falei, a tendência ainda é de baixa e não acionou esse candle comprador aqui, né? Nós temos a leitura de hoje é exatamente a mesma de ontem. No semanal não mudou nada. No gráfico diário, hoje ele está só voltando um pouco, então ele segue firme e forte aqui. Tem esse candle aqui, lembra que eu falei ontem? Não adianta nada de ter feito esse candle aqui, porque ele tem esse aqui para se topar. Tem 4% de queda aqui para se topar. E principalmente esse aqui, ó. Então, o Ibov tem uma região aqui que ele está agora, que é uma região de briga. Ele teve um topo aqui e teve um topo aqui. Ambos foram fortes. Então, quem vendeu aqui ainda não ganhou dinheiro, está preso aqui. Então, esse cara aqui quer que o Ibov venha até aqui embaixo, para tentar fazer aqui 1 para 1, pelo menos. Se o Ibov não vir aqui para baixo, ou esse cara aqui vai tentar defender o 43, de tudo quanto é jeito tentar empurrar, ou daqui a pouco ele é estopado, só que ele tem o 36 aqui que está ajudando ele. E depois tem o 33, ou seja, é uma região difícil para o Ibov subir aqui. Mas se subir, é aquela história. Se subir, se romper para cima aqui, pode ser que ele queira. Aí essa turma aqui ó, fala, não, beleza, agora é com a gente. Então eles vão querer subir aqui 14% para cima. E aí o Ibov pode ir embora. Claro, gráfico semanal, isso aqui demoraria alguns meses para acontecer, mas quem sabe, né? Só a gente olhar. E aí com um pacote de estímulos lá fora, toda aquela história, pode ser que vá e suba e rompa topo. E aí depois vai ter toda a questão da inflação lá nos Estados Unidos, que pode dar problema. Isso, aquilo outro, com a inflação e os juros vai ter que subir e tudo mais. Aí pode ser que mais adiante a economia desacelere, mas pelo menos por enquanto vão continuar incentivando, vai tudo inflar. E aí a hora que a coisa vir, pode ser que dê problema lá na frente e o problema seja um pouco maior, mas isso é lá na frente. Então beleza, eu não estou nem aí, não vou dizer que vou ficar aqui emborrado dizendo não, tá errado, não pode subir. Eu vou comprar, a hora que começar a ficar ruim eu pulo fora. Então é mais ou menos assim que funciona. Beleza? Deixa eu só responder uma pergunta rapidamente aqui. Deixa eu ver, cadê aqui YouTube? Eu sempre fecho as abas aqui, depois um trabalho para achar. Tá. Primeiro, tenho duas para responder rapidinho. Deixa eu voltar um pouco mais aqui. Deixa eu voltar um pouco mais. Aqui. Eu tinha feito um vídeo, né, no dia 10, 2 dias atrás, sobre lá a questão de como é que funciona os contratos de milho, boi, café, soja e como operar, ou a questão de contratos, a questão do calendário deles, quando vence, como que eu faço para saber qual que tem mais liquidez e qual eu opero. Aí o João aqui só respondeu, mas concordando comigo. Ele falou que um dos fatos importantes seria entendermos melhor o período de plantio, colheita
venda no mercado interno, exportação, principalmente para o milho e quem sabe para o boi também, pensando em confinamento, abate, etc. Sim, concordo. É por isso, e exatamente por isso, que eu estou preparando esse material do milho, fazer um de cada vez, obviamente, senão eu ia ficar aqui 3 meses gravando vídeo sem parar. Então fazer primeiro do milho, depois faço um do boi e assim vai indo. Desde o começo de como é que surgiu, para que serve, o que é o milho, para que o milho serve, como que se planta, que período que planta, que período que colhe, quais as condições climáticas, quais estados que plantam, quem exporta, quem importa, quem compra de quem, como funciona o mercado internacional, quem é que regulamenta isso, é a bolsa aqui, é a bolsa de Chicago, como é que é cotado os preços, enfim, fazer toda uma explicação tintim por tintim para eu pegar aqui a minha mãe, que nem sabe o que é o mercado futuro do milho, para ela milho é só o que tem na prateleira do mercado, e que eu consiga explicar para ela, consiga entender. Aí no final das contas ela está apta a operar na bolsa se ela quiser. Então, só que antes de abrir a boleta aqui, tem todo esse embasamento teórico para saber o que está fazendo. Tá? Então por isso que eu estou fazendo esse material. E aí isso vai explicar muita coisa aqui. Beleza? Mas é isso, exatamente isso. Aí tem a questão aqui da rolagem que o Lucas perguntou ontem, né? Boa noite, tudo bem? Teria como você me auxiliar na rolagem? Estou posicionado vendido em BGU e tomando um calor danado. BGU não, BGI. E está subindo, deve estar cada vez mais forte esse calor aí. Eu queria fazer uma boa rolagem para eu não ficar perdendo deságio. Primeiramente, não vai ficar perdendo deságio. Tu está tomando um calor. Se tu quiser rolar e continuar vendido, eu particularmente não faço rolagem. O que eu faço? O contrato vai vencer. Se eu estou posicionado há um bom tempo, antes de começar a vencer aquele contrato, por exemplo, boi, está vendido, tá? BGI, nós estamos em que mês? Março. Então está no BGI H21, é isso? Deixa eu olhar meu calendário ali, março H, isso. Tá? Então tu está aqui vendido no boi, tá? Olha aqui, nem lembrava que tinha essa ordem aqui. Tu está vendido no boi aqui, tomando um calor. Tu acha que o boi vai continuar caindo? Eu acho que o boi vai continuar caindo. Então, em vez de fazer rolagem, o que eu faço quando eu vou fazer? O contrato vai vencer daqui a alguns dias, daqui a 15 dias, um pouco mais. Eu vou lá, abro uma posição vendida no próximo contrato. Quero operar ali um contrato de abril ou de maio, que está mais líquido. Bota lá no contrato de maio, que é o BGIK, que é o que eu estou posicionado, por exemplo. E vai lá e bota uma venda lá. E aí depois, quando começar a andar esse aqui, tu encerra essa posição, ou deixa ela encerrar. Ou seja, basicamente, o jeito de fazer rolagem é encerra a posição nesse contrato e abre no outro. Estou vendido aqui, então abre uma compra aqui, zera a posição, no mesmo instante tu vai lá e vende no outro. Não vai perder dinheiro com isso. A não ser que tu queira operar spread entre eles e tudo mais, é outra história. Ou se não, tu pode entrar em contato com a tua corretora e ver se a tua, que cada corretora é de um jeito. Tá? Entra em contato com a tua corretora, vê se a tua corretora tem uma ferramenta de rolagem para contrato de boi, assim como, por exemplo, tem para opções. Tu vai lá, seleciona rolagem, tu vê qual papel que tu quer, tu bota a diferença do spread que está o contrato que tu quer, né? O caso, a opção que tu quer com a opção que tu tem. Fala, eu aceito pagar, sei lá, 5 centavos de spread. E manda para fazer a rolagem. O robozinho vai ficar procurando, a hora que bater ele faz a rolagem. Porque ele literalmente vende uma e compra outra, só que ele faz no mesmo instante. Mas eu não faço rolagem para o corretor, eu faço rolagem na mão. Quero continuar comprado no boi, encerra a posição que eu estou, compra outra. Quero continuar vendido no boi, encerra a posição que eu estou, venda outra. É assim que eu faço. Mas o melhor que eu poderia fazer nesse caso é entrar em contato com a tua corretora. Mas agora, boi tem uma tendência de alta. Toma um certo... Não sei qual que é a tua estratégia, né? Se é porque está no topo ou tudo mais, mas dá uma pensada em ver se é o melhor momento para ficar vendido no boi. Eu ficaria vendido no boi se tivesse um sinal um pouco melhor. Ainda, né, não enxergo um sinal de venda no boi. A não ser que tenha vendido nesse pavilzão aqui. Ó. Ainda assim foi uma venda meio precoce, porque ele não fechou o candle. Eu sempre falo, candle, para mim, só importa no fechamento. No meio do caminho, não é nada. Tanto é que às vezes no day trade está acontecendo alguma coisa, ele
tá andando contra mim, mas ainda não fechou aquele candle, eu não saio da operação. Claro, salvo se ele dá uma paulada, né? Eu não saio da operação, espero ele fechar para eu entender. Não, beleza, acho que agora vai. E aí eu saio fora. Ou encerro, enfim. Beleza? Então, mais ou menos isso. Por hoje era isso. Valeu, pessoal. Obrigadão. Um bom final de semana a todos. Já estou extremamente atrasado. Se cuidem. E aí, semana que vem a gente está de volta. Vou ficar posicionado no boi. Vamos ver o que o boi faz aí no after. E o milho. Tomei o stop hoje. Ó, voltou um pouco o milho já. Vamos ver o que o milho vai fazer semana que vem, com a questão de troca de contratos e tudo mais. Beleza? Qualquer dúvida, só mandar nos comentários, eu respondo para vocês. Obrigadão, um abraço, até mais. Tchau.